Bom, boa noite, muita paz, que nosso Pai Criador, Jesus Cristo, nosso Mestre, Maria Santíssima, a nossa Mãe, nos acolham nesse momento, para que nós possamos fazer essa caminhada pelo Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então, agradeço a presença do Cícero Lacerda, Marita Barbosa, Lorena, Angélica Melo, Lima, né? Alan Pinto Alencar, Alana, né? Pinto Alencar. Vamos deixar mais os nossos irmãos adentrarem para que nós possamos fazer essa live, né? Tem a finalidade de explicar versículo por versículo, né? Do Evangelho. Agradecer também a presença dos nossos irmãos no Facebook, né? Já que nós fazemos simultaneamente com o Facebook, né? O João Marcelo, né? Entrou. Que bom ter todos vocês nessa live, né? Viver Pilar também entrou. Reparente Elva, né? Não sei se esse é o nome correto. Vamos dar mais um tempinho. Estamos vivendo hoje, né, o dia... Boa noite, Viver Pilates. Boa noite. Nós estamos vivendo hoje um dia de muita sensibilidade, de muita graça, que é o Dia das Mães. Um dia realmente sagrado, porque é um espírito que desce aqui ao mundo já com a missão de trazer, de dar oportunidade aos filhos de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, delas descerem aqui, as mães, para vestir o espírito reencarnante, porque o que um casal proporciona ao espírito é o corpo físico, a vestimenta carnal, que é tirado essa vestimenta carnal justamente do fluido cósmico universal, certo? Então é uma missão sublime de uma mãe, pela dedicação ao longo das passadas do filho, né? do filho querido, né? E muitas vezes quase sempre, na verdade, esses filhos já são espíritos que vêm ao longo dos anos, das encarnações, que vêm caminhando juntos, né? Então, desejo a todas as mães muita paz, muita felicidade e sucesso na sua missão aqui na Terra, juntamente com os seus filhos. Bom, mas vamos fazer a nossa prece, né? De agradecimento a Deus por esse dia tão especial, pelo aprendizado de hoje, por tudo que nós vivemos, porque tem sempre um significado, porque nós não vivemos à toa, nós não vivemos aquilo que nós não precisamos viver. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelas oportunidades que tu nos ofereces, para que nós trabalhemos o nosso interior, para que nós avancemos, alargando as nossas passadas, rumo ao reino dos céus, as moradas que tu vieste nos anunciar. Então, Senhor, só temos a te agradecer por esse momento.
Graças a Deus. Lauriele entrou, o Elber, Koff, não entendo muito esse nome, Carlota Dantas, né? Mas, bom, então nós vamos começar o Evangelho Pede e Recebes, que é o título, né? Isso, Jesus Cristo, como grande mestre que Ele é e continua sendo e vai continuar, e Ele foi bem claro quando Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco em todos os momentos das vossas vidas. Então, se Ele disse para a gente que não nos deixaria órfãos, é porque Ele está conosco. Ele não precisa estar conosco fisicamente, Ele precisa estar conosco energeticamente. Então, foi por isso que Ele disse, né, que não nos deixaria órfãos. Isso logo bem próximo da ascensão dele. Mariana Portela, boa noite. Certo? Então, bem próximo da ascensão. Ele disse: olha, não vos deixarei órfão. Quer dizer, confia que eu vou estar presente sempre, eu vou estar sempre presente em tua vida. Aí as pessoas às vezes dizem o seguinte: boa noite, também a Forte Eliette, né? Muita gente diz assim: por que nós temos um Pai de tanto amor, de tanta misericórdia, Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, que disse que não nos deixaria órfão, que é o pastor e nós somos as ovelhas. Boa noite, Mário Andretti. E que nós somos as ovelhas. Ou então, por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Já que nós temos um mestre que zela por nós. Mas só que nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele faz a sua parte. E nós temos que fazer a nossa. Se nós caminharmos sobre as suas pegadas luminosas, nós não vamos ter esses atropelos que nós estamos tendo aqui. E para caminhar com Jesus Cristo, é necessário que nós batamos na porta estreita, não na porta larga. Façamos os sacrifícios que nós precisamos fazer. Que sacrifícios são esses? Eliminarmos o orgulho, o egoísmo, o ódio, a vingança de dentro dos nossos corações. Isso é que tem nos atrasado perante o carro do progresso. Jesus Cristo, Ele, através dos seus ensinamentos, Ele veio nos ensinar ou deixar o caminho mais curto a esse reino dos céus. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eles são justamente para fazer com que nós despertemos para a realidade que nós precisamos viver. Todos os seus ensinamentos. Se você ouvir outra interpretação, não está correta. Não está correta. Ele veio a fazer com que nós despertemos esse lado bom. Esse lado bom que nós temos dentro de cada um de nós. Mas eu tenho um lado bom? Tenho, porque eu sou filho de Deus. E Deus é a energia maior. Deus é a energia maior. Ou então, se eu sou filho de Deus, eu tenho uma energia, eu tenho uma essência de Deus. Eu só preciso usar a essência. E essa essência, para ser usada, é necessário que nós amemos, perdoemos, sejamos simples, humildes. E as reencarnações, ela tem justamente essa finalidade, de nos aprimorar através das nossas ações. E só há felicidade, só há paz, só há harmonia se nós caminharmos com Jesus Cristo. Se nós aceitarmos o Mestre. Não aceitar como muita gente aceita. Aceita somente da boca para fora, mas não através das ações. E nós precisamos aceitar Jesus Cristo através das nossas ações. Procurar fazer o que Ele fez. Mas muita gente diz: mas é muito difícil.
é para aquele que não tem fé, para aquele que não tem confiança em Deus. Porque Jesus Cristo nos disse que para os homens existem coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então nós precisamos ter fé, aquela fé que Jesus Cristo deu exemplo, que se fosse pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para aqueles montes, transportam-te, e os montes vão se transportar. Esses montes não são físicos. Os montes que nos atrapalham na nossa ascensão, que nós sejamos um ascensionado, são justamente o orgulho, os montes do orgulho, do egoísmo, do ódio e da vaidade. E nós precisamos vencer esses montes e essas montanhas. Certo? Bom, então pedes e recebe. Aí a pessoa chega e pergunta assim: sim, eu posso pedir tudo que eu vou receber? Não vamos poder levar ao pé da letra. Nós não podemos interpretar o Evangelho ao pé da letra, de forma alguma. Se eu vou pedir a Deus que Ele resolva todos os meus problemas, Deus vai resolver? Mas vamos supor que Deus resolva. Vamos supor que Deus resolva os nossos problemas. Aí nós vamos criar outros problemas. Com certeza, nós vamos criar outros problemas. Então, Deus, Ele, quando a gente pede alguma coisa... Boa noite, doutor Pedro Braga, né? Gratidão também. Então, quando a gente pede uma coisa a Deus, a gente não pode chegar e pedir que Ele resolva os nossos problemas. Devemos sim pedir aí que Ele nos fortaleça, que nos mostre sempre a direção para que nós continuemos nessa jornada. Então a gente tem que saber como nós pedir, como nós devemos pedir. Porque pedir para que Ele faça tudo por nós, para a gente não fazer nada, como é que nós vamos adquirir experiência? Já que nós fomos criados simples e ignorantes. O que nós vivemos hoje é importante para nós. É importante. Você vê um diamante, ele é envolto no cascalho, na ganga, então ele precisa passar pela lapidação. E nós precisamos passar por essa lapidação. E é o que nós estamos vivendo. Certo? Então, nós podemos pedir, mas vamos saber pedir a Deus. Porque tudo vem através do merecimento. Os nossos filhos, a gente dá tudo para eles? Tudo. Não. Tem coisas que a gente sabe que eles não merecem, ou tem coisas que a gente sabe que não vai contribuir em nada no seu processo de crescimento espiritual. E é aquela coisa, se você der uma coisa de um certo valor, a próxima tem que ser de um valor maior, e assim sucessivamente. Nós vemos tantos exemplos aqui no mundo. Então nós temos que ter cuidado com esse pedir. Que realmente nós peçamos a Deus força, energias positivas, para a sua misericórdia, o seu amor e tudo, para que nós possamos seguir em frente nessa jornada. Tá ok? Bom, mas vamos continuar aqui no estudo do Evangelho. Versículo por versículo. No versículo de Mateus 5,38, ele diz o seguinte: ouviste também o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Pediu fortalecimento da fé. É isso aí, Mariana. Certo? Ouviste também o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. O olho por olho, dente por dente é a pena de talião. Isso aí, criada por Moisés. Mas só que quando Jesus Cristo chegou, Priscila, boa noite, muita paz. Então, quando Jesus Cristo chegou ao mundo, trazendo a sua mensagem, ele chegou e nos disse, quando alguém vos bater numa face, apresentai também a outra. Então ele aboliu completamente a pena de talião, olho por olho, dente por dente, pé por pé, ele aboliu.
Ele aboliu essa lei. Por quê? O que deve prevalecer dentro dos nossos corações e das nossas ações é a lei do amor ao próximo. E a pena de talião, do olho por olho, dente por dente, pé por pé, não vai de acordo com os propósitos que Jesus Cristo nos trouxe, que ele nos trouxe quando ele chegou aqui ao mundo, e ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Ele revidou quando ele recebeu 39 chibatadas depois que Pilatos mandou que o açoitasse. Ele revidou? Não revidou. Na crucificação, ele revidou? De forma alguma. Então, ele nos deixou o exemplo de como nós devemos nos comportar perante as situações da vida. Ele tinha poder de descer da cruz. Ele tinha poder de fazer isso. Mas o que foi que ele fez? De forma alguma ele usou esse poder, porque ele tinha que dar o exemplo. O exemplo de como nós precisamos viver. E vamos ver os poderes que Jesus Cristo tinha, aplacando a tempestade, ali no mar da Galileia, caminhando sobre as águas, multiplicando os pães e os peixes, transformando a água em vinho. Então ele tinha os poderes, mas ele precisava deixar o exemplo de como nós devemos nos comportar perante a nossa vida, os obstáculos que nós mesmos criamos. Nós precisamos entender que ninguém bota ou coloca obstáculo no nosso caminho. Quem coloca somos nós mesmos. Porque se as pessoas pudessem criar obstáculo, botar obstáculo no nosso caminho, os que a gente bota, a gente já tem dificuldade de tirar. Imagine se os outros tivesse condições de colocar. Não, somos nós mesmos. E precisamos estar atentos a isso. Então a pena de talião, olho por olho, dente por dente, essa não vale. Depois que Jesus Cristo veio aqui à terra. Porque ele disse, todo o poder do céu e da terra me foi dado. Todo o poder. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade. Então, precisamos nos esforçarmos para caminhar com o nosso Mestre amado. Ele depois diz aqui em Mateus 6:20, outro versículo: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, os ladrões desenterram e roubam, mas ajuntai no céu, onde nem as traças nem a ferrugem destrói e onde os ladrões não roubam. Isso está em Mateus 6:20. Quer dizer, até agora nós não conseguimos fazer isso. Ajuntar esses tesouros no céu. Mas o que é o céu? É um lugar que Deus criou, um lugar físico, no mundo desse, para ele colocar seus filhos. E mais aí, quem foi que criou o inferno? Que diz que existe o céu e o inferno. Então, nem o céu nem o inferno existe fisicamente, mas são estados da alma, estados, situações em que nós nos encontramos, frequências, sintonias que nós nos encontramos. Porque Deus não vai criar o céu e depois criar o inferno. Para botar seus filhos, a gente faz isso com os nossos filhos? Não, de forma alguma. Então nós precisamos entender. Então, não ajunteis tesouros. Isso quer dizer, nós não devemos nos deixar escravizar pelos bens materiais. Porque ele disse, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque nós ficamos presos aos gozos e aos prazeres que os bens materiais nos proporcionam. E que nós sabemos que Paulo de Tarso disse que nada trouxe a esse mundo e nada levará. E nada levarei, como ele diz. E nós temos essa certeza de que ninguém leva nada de material, exceto aquilo que couber dentro dos nossos corações. Certo? Então nós precisamos entender. Nós precisamos colocar em prática.
onde nós devemos realmente colocar os nossos tesouros. Os verdadeiros tesouros é o do amor, da caridade, do perdão, da humildade e da simplicidade. Porque esses tesouros nos fazem bem. Esses tesouros nos proporcionam a paz, a felicidade e a tranquilidade. Por isso é que a gente via e vê, através dos retratos e tudo, os olhos de Francisco de Assis brilhando. Por quê? Porque ele sentia prazer quando a gente faz com o coração. Nós nos doamos, nós entramos em sintonia com as forças superiores, com as energias superiores. E isso é importante na nossa vida. Nós estarmos em contato com as forças superiores, certo? Então, nós, pelo livre-arbítrio que nós temos, nós podemos amontoar. Aí você pode perguntar, sim, aí nesse caso aqui ninguém precisa, a pessoa vai viver como um miserável e tudo mais, não tem uma casa, vai viver ao relento. Não, não foi isso que Jesus Cristo quis dizer. Nós não podemos interpretar o pé da letra. Ele quis nos deixar o seguinte, que nós precisamos equilibrar os dois pratos da balança da vida. O prato físico e o espiritual. Porque se nós estamos nesse mundo espiritual, nesse mundo material, nós precisamos viver, nós precisamos alimentar o nosso corpo, nós precisamos vestir. Ou então, nós precisamos de ter os recursos necessários. Os recursos necessários. Então, nós não podemos nos deixar escravizar pelos bens materiais. E sim equilibrá-los, juntamente com os bens espirituais. E ele continua, através de Mateus 6:2. Quando derdes esmolas, não façais tocar a trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quer dizer, hoje é comum no mundo ainda a pessoa fazer a caridade e depois ter aquele prazer de ver seu nome nos jornais, na mídia em si, que ele fez aquele ato de caridade. E Jesus Cristo aqui condena isso. Ele não condena a caridade. Ele condena é você dar com uma mão e receber com a outra. Ele condena é você ficar o quê? Se locupletando com aquela ação. Ele quer que os outros aplaudam. Ele quer que os outros digam, olha, como essa pessoa é boa, entendeu? Ele está fazendo isso. Isso aí é para o ego dele. Isso aí é uma atuação do ego. É que gosta dos aplausos. Por isso é que nós precisamos nos libertar disso. O que a mão direita dá, a esquerda não saiba o que a mão direita dá. Então nós precisamos perder esse hábito, de fazer as boas obras, mas querer que os outros vejam que nós estamos fazendo essas obras. Porque se a gente fizer isso aí, quando a gente chegar do outro lado da vida, não tem nada, porque nós já recebemos o pagamento através dos aplausos. Dos aplausos. Então, para que nós possamos observar, refletir, Jesus Cristo, em certos ensinamentos, ele é duro. Mas é porque ele sabe das nossas necessidades. Ele não veio aqui para nos enganar de forma alguma. Ele não veio aqui para nos enganar. Os próprios apóstolos, Pedro uma vez disse assim para Jesus Cristo, mas mestre, duro é ter que ouvir essas palavras. Até os apóstolos se incomodavam. Mas Jesus Cristo, ele sabe do que nós necessitamos. Foi por isso que ele disse em outra passagem do Evangelho, que seu dizer seja sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno.
Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo não veio passar a mão na nossa cabeça. Não. Vocês podem até achar assim esquisito a gente estar fazendo essa interpretação versículo por versículo, mas dentro dessa realidade. Mas porque não tem sentido isso. Nós amontoarmos tesouros aqui na terra, esquecer os tesouros materiais e esquecermos os tesouros espirituais, porque vai chegar o momento de nós deixarmos esse corpo. E tudo que nós temos de material vai ficar para o mundo, ninguém leva. Ou então Jesus Cristo falou a verdade. Falou a verdade. Então aqueles que são materialistas dizem, não, meu amigo, só tem essa vida, eu vou gozar a vida e tudo mais e tal. Isso é o direito dele. Mas não é assim. De forma alguma. Porque que nesse caso uns nascem na miséria e outros nascem na opulência. Então não haveria justiça de Deus. De forma alguma. Então tudo tem uma razão de ser. Então, como eu disse no início da live, tudo que Jesus Cristo nos deixou foi para que nós despertássemos para a realidade. Fizéssemos o autodescobrimento, para que nós chegássemos à autoiluminação. Então, ele veio justamente para isso. Certo? Então, vamos ver aqui uma outra passagem. Ele diz agora em Mateus 6,16, outro versículo. Quem quiser fazer alguma pergunta, não tem problema não. Não se sintam assim, alguma dúvida que vocês tenham. Quando vocês não fazem, eu acredito que vocês estão entendendo. Entendeu? Bom, Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguro os rostos para parecer aos homens que jejuam. Quer dizer, Jesus Cristo condenou esse tipo de jejum, para que você, estando jejuando, todos pudessem ver, para que todos pudessem ver que ele estava jejuando. Porque naquela época de Jesus Cristo, tinha um jejum, o sábado era o dedicado o jejum. Então Jesus Cristo observava os fariseus e os doutores da lei jejuando, com o rosto macerado e tudo. Mas vamos interpretar esse jejum. Esse jejum é físico ou esse jejum é espiritual? Vamos supor que seja físico. Aquela pessoa, aquele nosso irmão que já nasceu na miséria e que passa muita fome, ele já estaria no reino dos céus. Não é não? Se nós acreditarmos que o jejum seja físico, é você não alimentar o corpo. Quer dizer, o corpo que não pensa. Não é o corpo que pensa, quem pensa é o espírito. Você vai jogar todo a culpa, vai colocar toda a responsabilidade no corpo. Não. De forma alguma. Então o jejum, ele não é físico. O jejum é espiritual. Espiritual. Vocês querem a prova disso? Eu vou lhe dar. Eu vou vos dar a prova desse jejum. Quando Jesus Cristo curou aquele endemoniado, aquele menino que o Espírito jogava ele no fogo e na água, chegava até ele babar sangue, e o Pai levou até onde Jesus Cristo estava. E Jesus Cristo expulsou o demônio, o Espírito que estava com ele. Depois, não vou me aprofundar nessa passagem, depois, quando o menino foi embora, os apóstolos chegaram para Jesus Cristo e disseram, mas mestre, por que nós não conseguimos fazer isso? Já que nós te seguimos. Aí Jesus Cristo disse, olha, tem certa casta de espírito que só se consegue expulsar através do jejum e da oração. Oração, pedindo a Deus força, energia. E do jejum físico, não. Jejum espiritual. Jejum de quê?
do orgulho, do egoísmo, do ódio e da vaidade, que são energias negativas que nós acumulamos dentro da nossa alma e que dificulta as nossas ações. Dificulta as nossas ações. E os apóstolos, os doutores da lei, chegaram uma vez e disse: mestre, por que é que teus apóstolos não jejuam? E Jesus Cristo disse para eles, respondendo que um dia ia chegar o momento em que eles iriam jejuar. E que aconteceu isso depois do Pentecostes, depois que Jesus Cristo retornou, depois da materialização. Então, o jejum não é físico. Não é físico. Porque se fosse físico, era muito fácil de fazer isso aí. Você passar um dia com fome, não comer, né? E como eu dei o exemplo aqui daquela pessoa que passa fome, que passa às vezes um dia, 2 dias sem comer, né? Ele já estaria no reino dos céus. Então vamos entender como o jejum espiritual. E o jejum espiritual é nós jejuarmos do orgulho, do egoísmo, do ódio e da vaidade. Foi isso que Jesus Cristo quis nos dizer. Porque nós fazemos a interpretação do Evangelho para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, nós temos condições de interpretar de uma forma diferente. De uma forma diferente da realidade que nós estamos vivendo hoje. Da realidade que nós estamos vivendo hoje. Por quê? De mais de 2000 anos para cá, a humanidade vive como? Nós vivemos como ainda? Quase, praticamente, da mesma forma de há mais de 2000 anos atrás. Isso eu falo moralmente, porque tecnologicamente mudou muito. Mas moralmente, nós ainda não progredimos. E só vamos progredir através de colocarmos em prática o Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Aí as pessoas dizem assim: mas é muito difícil. Quando a gente diz isso, está muito difícil, nós queremos simplesmente escamotear. Nós não queremos assumir essa responsabilidade de fazer a reforma que nós precisamos fazer. E pelo livre-arbítrio a gente pode começar a fazer agora. Pode começar a fazer amanhã, depois. Mas nós vamos ter que fazer um dia. E quando nós não caminhamos com Jesus Cristo, nós podemos nos endividar cada vez mais. E a nossa vida vai ficando cada vez mais difícil. Então, Jesus Cristo é a solução. Mas se nós aceitarmos caminhar com Ele. E para caminhar com Ele, eu digo novamente, não se caminha com Jesus Cristo sem amor, sem perdão, sem caridade, sem humildade dentro do seu coração. Não há condições. Aquele que quer caminhar com Jesus Cristo com ódio, orgulho, vingança dentro do seu coração, não está caminhando com Jesus Cristo. Está apenas se enganando. Certo? Bom, vamos ver aqui agora em outro versículo, quando Jesus Cristo diz: a lâmpada do corpo são os olhos. Ele fazendo porque Jesus Cristo falava através de comparações, para se fazer entendido. A lâmpada do corpo são os olhos, que enxerga. Nós temos os olhos físicos, mas os olhos só enxergam as coisas materiais, os nossos olhos físicos. Nós também podemos, se nós tivermos vidência, nós podemos ver com os olhos da alma. Mas ele quer falar aqui justamente dos olhos do corpo. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas como esses olhos bons? Como esses olhos bons?
são pelas ações do Espírito, porque os olhos não pensam. Então Jesus Cristo deu um exemplo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se eu observar as coisas sempre pelo lado positivo, se eu ver observar tudo ao meu redor, sem aquele pessimismo e tudo, então eu vou atrair energias positivas. E o meu corpo será luz, meu espírito será luz. A luz vai estar presente. E quando a luz está presente em nosso caminho, não há sombras. Nós caminhamos com mais tranquilidade. A escolha é nossa. E ele continua: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não é o corpo, né, nesse caso. É a alma. Porque esse corpo nós vamos perder quando chegar o momento de nós voltarmos. Quando ele fala em corpo, ele fala do espírito. Do espírito. Então, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quer dizer, se eu vejo sempre miséria, desgraça no mundo, e julgo sempre as pessoas que elas são falsas e tudo mais e tal, então eu estou atraindo energias negativas. O meu espírito não está agindo dentro dos padrões evangélicos. Aí eu vou ficar o quê? Nas trevas, nas sombras. Aí minha vida vai ficar o quê? Mais difícil. Mais difícil. E de quem é a culpa? Dos outros? Não adianta botar a culpa nos outros. E sim nós assumirmos as nossas próprias ações. Então Jesus Cristo não deixou dúvida nenhuma. Se teus olhos forem bons, todo o teu espírito será. Se eles forem maus, todo o teu espírito também será mau. Olhos bons é luz, olhos maus, trevas. Então Jesus Cristo nos deixou o quê? Essa escolha. Essa escolha, olha, é você que decide. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E Jesus Cristo não veio aqui violar o meu livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. Meu amigo, você escolhe. Se você escolhe. Se seus olhos forem bons, todo o teu espírito será bom. Se teus olhos forem maus, ruins, todo o teu espírito estará na escuridão, nas sombras, nas trevas. Ou então, viver é uma escolha. É uma escolha que nós devemos fazer. Se eu quero caminhar com Jesus Cristo hoje, se eu quero caminhar amanhã, se eu quero caminhar depois. Certo? Então vamos prosseguir. Já que ninguém faz nenhuma pergunta, então acho que todo mundo está entendendo, né? Bom, em Mateus 9:29, seja feito segundo a vossa fé. Seja feito segundo a vossa fé. Se eu tiver fé em Deus, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, eu vou dizer para os montes e as montanhas: transporta-te, e os montes vão te transportar. Porque a fé me dá forças, me dá coragem, vontade, determinação, para que eu possa vencer as minhas dificuldades, as dificuldades que eu mesmo criei. Mas é preciso ter fé, porque fé é fidelidade a Deus. Bom, se eu estou passando por um momento difícil, mas eu tenho fé em Deus, eu vou dizer para mim mesmo: Deus quer me mostrar alguma coisa com o que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo hoje. Isso é fé. Isso é fé. E quando nós não temos fé, nos momentos das dificuldades, a gente logo se revolta. Porque Deus não vê isso, que Deus está me castigando, outros vivem no bem e eu vivo mal e tudo. Ele não quer se assumir. Ele não quer se assumir. Ele quer botar a culpa em todos os outros, menos nele. Aí fica difícil. Como se Deus errasse.
Por isso é que Jesus Cristo disse, olha, que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Um cabelo da nossa cabeça. Veja essa alegoria que ele compôs. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Quer dizer, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Quando Jesus Cristo falou isso. Então nós não escondemos nada de Deus. Não escondemos nada de Deus. Mas aí tem gente que diz o seguinte, sabe, bom, mas Deus tem tantos filhos, então eu vou fazer isso aqui que ele nem vai saber que eu estou fazendo isso. É um engano. Porque todos nós estamos ligados a Deus. Ligados a Deus. Por exemplo, se eu estou no lugar plano, minha visão ela é limitada. Mas se eu subo um monte, minha visão se amplia. Não é isso? Então Deus, que é o poder maior e que está em todo lugar, inclusive dentro de nós, o nosso espírito, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então não nos enganemos de forma alguma, fazendo, eu vou fazer isso aqui porque Deus tem tantos filhos que não vai nem ver que eu estou fazendo isso. Sabe sim. Porque tudo vibra, tudo criado por Deus vibra. E quando eu faço uma coisa negativa, a vibração energética é negativa. Não pense que Deus ouve as nossas palavras. Ele não, ele sente as nossas vibrações. Ele sente as nossas vibrações. Certo? Então, vamos continuando. Nós vamos chegar agora em Lucas 10, 41 e 42, versículo. Esse versículo aconteceu justamente em Betânia, onde Jesus Cristo, quando ele chegava em Betânia, ele ficava na casa de Maria e de Marta, aquelas duas irmãs de Lázaro, que Jesus Cristo chamou depois de 4 dias que havia sido sepultado. Então, esse versículo foi quando Jesus Cristo chegou na casa de Maria, de Marcos e Lázaro, que ele sempre ia pernoitar lá, porque a casa ficava logo na subida do Monte das Oliveiras. Então, em dado momento, Marta chegou para Jesus Cristo, que quando Jesus Cristo chegava com os apóstolos, era necessário providenciar o jantar. E Marta simplesmente ficava mais preocupada com as coisas da casa, as coisas físicas. E quando Jesus chegava, Maria colocava os braços dela no joelho de Jesus Cristo e ficava ouvindo o que Jesus dizia para ela. E Marta, em certo momento, chegou para Jesus Cristo e disse: Mestre, pede que Maria venha me ajudar nos afazeres da casa. Aí é o versículo agora, quando Jesus Cristo diz para Marta, respondendo a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A qual não lhe será tirada. O que? Os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo estava oferecendo a Maria naquele momento. Esses ensinamentos estavam penetrando dentro da sua alma, fortalecendo a sua alma. Quer dizer, Maria e Marta estavam em estágios diferentes. Marta estava mais ligada à parte material e Marta mais ligada à parte material e Maria à parte espiritual. E assim acontece dentro na casa da gente. Às vezes tem filhos que estão mais despertos e outros não. Mas que todos nós vamos despertar sim. Certo? Então, Maria escolheu a boa parte. E nós também precisamos escolher a boa parte. Que são os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou.
é muito importante, vivenciar, porque falar do Cristo é bonito até demais. Agora você tem que dar o exemplo, você tem que colocar em prática. Porque se você apenas decorar o Evangelho, dizer que é cristão, se você souber o Evangelho, é como se você tivesse as sementes nas mãos e não colocasse ela para germinar. Aí seria egoísmo. E essas sementes do Evangelho nós precisamos colocar dentro dos corações dos desesperados, dos corações dos aflitos. Essas sementes nós precisamos colocar dentro. Assim como ele falou através da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caíram ao longo do caminho. Vieram as aves do céu e comeram as sementes. Destruíram as sementes, comeram. Quer dizer, essas sementes foram simplesmente não foram aproveitadas. Quer dizer, esse primeiro punhado caiu nos corações invigilantes. Que Jesus Cristo, que é o semeador da palavra de Deus, coloca sempre essa semente dentro desses corações invigilantes, mas as coisas do mundo, as paixões e as ilusões e as fantasias do mundo vêm e destrói essas sementes. E se acaba. Depois Jesus Cristo falou que o semeador continuou. E outra parte das sementes caíram nos corações cheios de pedra. Nos corações cheios de pedra. Quer dizer, o segundo coração. São os exemplos que Jesus Cristo está nos dando. Essas sementes, diferente das primeiras que as aves do céu vieram e comeram, essas germinaram dentro dos corações. Mas só que esses corações cheios de pedra, quer dizer, as pedras representam o quê? O orgulho, o egoísmo, o ódio e a vingança que a pessoa ainda conserva dentro do seu coração. Então não há espaço para que essa semente, mesmo germinando, consiga crescer, consiga chegar aos frutos e morre. E são desperdiçadas. Então são os corações cheios de pedras que o semeador lança as sementes e elas não conseguem germinar. Mas só que o semeador não desiste. Ele continua e lança outro punhado de sementes no coração. E essas sementes germinam. Mas só que esse coração é cheio de espinho, cheio de espinhos. E quando essas sementes germinam e crescem, esses espinhos sufocam e elas terminam, depois de germinar, a morrer. Que são justamente os corações daqueles que não sabem perdoar, ou que não desejam, porque saber todos nós sabemos, que não desejam perdoar. São pessoas rancorosas. Esses são os espinhos que ficam nos espetando a alma o tempo todo. Porque tudo isso, o coração de pedra, o coração invigilante e cheio de espinhos, o cultivo são de energias negativas. E energias negativas não nos coloca para cima, só nos coloca para baixo. Então o semeador continuou. Jesus Cristo não desiste nunca das suas ovelhas, de forma alguma. Esse punhado de semente caiu na terra boa, no coração bom, e logo germinou e centuplicou. Uma semente dava 30, outra semente dava 60. Quer dizer, esse coração, no processo evolutivo em que nós nos encontramos,
ele já não tinha mais os espinhos, nem as pedras, nem era invigilante. É o que nós vamos chegar. A ter esse coração bom, para que as sementes do semeador possam germinar dentro de cada um de nós. As sementes do Evangelho possam germinar dentro de cada um de nós. Aí, acabar os nossos problemas. Porque somos nós mesmos que dificultamos as nossas vidas. Sim, aí você diz, bom, aí eu cheguei a ser um espírito perfeito. Um espírito bom. E o que é que um espírito bom faz? Vai chegar no céu, entre aspas, armar a rede, vai ficar se balançando? Não. Quando nós chegarmos a ser um anjo, porque o anjo já está dentro de cada um de nós, nós precisamos fazer com que ele abra as asas. Quando nós chegarmos a esse estágio, nós vamos trabalhar em favor daqueles que ainda não despertaram. Como nós temos muitos que trabalham, nos ajudam nesse processo do despertar. Tem muitos que nos ajudam. Então, quando nós chegarmos a essa perfeição, corrigirmos tudo isso em nós vamos chegar à angelitude. Aí nós vamos começar a trabalhar por aqueles que ainda não despertaram. Foi o que Jesus Cristo disse. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O que é que Deus faz? Qual é o trabalho de Deus? Criar seus filhos. Criar seus filhos. Esse é o trabalho de Deus. Então, como Deus trabalha? Por isso é que Ele tem os seus mensageiros. Para nos ajudar, para nos fortalecer nessa jornada da qual todos nós nos encontramos. Então, meus irmãos, nós que já, eu vejo que tem muita gente aqui que já acompanha as nossas lives dia de domingo. E a gente não pode interpretar de forma alguma o Evangelho de outra forma. Todos os esforços de nosso Mestre amado é para fazer com que a luz que existe dentro de nós possa brilhar. Que as virtudes, que o amor possa brilhar dentro de nós. E que nós nos libertemos desse carreiro de encarnações dolorosas, de sofrimentos. Com certeza. Mas é preciso que a gente decida. É preciso que a gente faça por onde. É preciso nós merecermos. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos libertar porque nós estamos presos a situações, a paradigmas, a crenças. E nós precisamos nos libertar disso. Porque durante todas essas vidas já vividas, de tantos sofrimentos, de tantas decepções, será que já não foi o bastante para nós sairmos, para nós nos libertarmos dessa porta larga, para bater na porta estreita? Será que já chegou o momento de nós caminharmos com Jesus Cristo, como Ele mesmo disse? Quem anda comigo não anda em trevas. E nós sabemos disso. E se continuamos a andar nas trevas, e trevas é orgulho, egoísmo, ódio e vingança. Então, é porque nós queremos, mas nós podemos mudar. Nós vamos mudar, não tem jeito. Por isso é que nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Ele disse que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Quer dizer que nenhuma vai se perder das ovelhas. Mas para isso é necessário que a gente ouça a voz do pastor. Quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para vossas almas aflitas e angustiadas.
Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. Aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei a se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Tudo isso Jesus Cristo falou, aguardando que nós tomemos essa decisão de caminhar com Ele. Ele espera por nós. Então nós precisamos nos decidir. Nos decidir. E se nós decidirmos hoje, nós vamos ganhar tempo. Mas acredito que o momento chegou. Então, meus irmãos, eu só tenho que agradecer, né, a vocês por nós estarmos mais uma vez juntos, fazendo essa interpretação do Evangelho, versículo por versículo. Espero que esses ensinamentos do nosso Mestre amado tenham nos fortalecido a vontade, a determinação, a motivação, para que nós possamos seguir em frente sempre. Então espero que nós tenhamos aprendido e saiamos dessa live mais fortalecidos para enfrentarmos as tempestades. E como Jesus Cristo aplacou as tempestades naquele momento, no barco de Pedro, se nós despertarmos esse Cristo dentro de cada um de nós, Ele vai nos ajudar a aplacar as tempestades, os ventos mais fortes, as ondas, que muitas das vezes desejam nos abater. Mas segura na mão de Deus. Nós precisamos segurar na mão de Deus. Seguro na mão de Deus, nós não pereceremos. Nós vamos seguir em frente. Tá ok? Então só agradeço de coração a cada um de vocês, nesse momento, por nós estarmos juntos. E espero vocês no próximo domingo, para que nós continuemos assim a fazer essa interpretação dos evangelhos, versículo por versículo. Se alguém quiser dizer alguma coisa, nós temos aí uns 2 minutinhos, mas se não, eu vou terminar. Alguém quer fazer? Obrigado, né, Larissa? Obrigado também. Ao George, né, Franco? O George Franco já entrou hoje, já no final, mas no próximo domingo, nós começamos sempre às 7 horas em ponto. Nayara Evangelista também, na próxima nós já estamos no final. Nossa live nós começamos sempre às 7 horas. Tá ok? Então, muita paz para todos vocês. Muita paz. E feliz Dia das Mães. Um dia de muita luz, de muita alegria. Então, que nós possamos realmente fazer com que essa luz que há dentro de nós brilhe, para que nós possamos nos fortalecer a cada passada. Eu é que agradeço, Forte Eliette, né? Eu é que agradeço. Então, gratidão a todos por esse momento de estarmos juntos, e renovo o convite para no próximo domingo nós continuarmos nessa jornada. Obrigado também, Karine Pinheiro, viu? Muita paz e gratidão a todos. Doutor Jonas Moura, eu estou concluindo a live já, Jonas.
Eu estou concluindo a live, mas bom ter você aqui, né? Mas já estou concluindo a live. Na próxima semana nós vamos estar juntos, tá ok? Muita paz, gratidão mais uma vez. Boa noite, boa noite, boa noite. Muita paz, muita paz.